meu irmão e minha irmã, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo, esteja com a tua família, em nome do nosso Senhor Jesus. A palavra do nosso Senhor Deus, nesse dia de hoje, ela se encontra no livro de Josué, no capítulo 3. Assim é o tema do capítulo 3 no livro de Josué, a travessia do Jordão. Capítulo 3, versículo 1. Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim, e ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão e pousaram ali, antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e seguireis. Haja, contudo, entre vós e ela, uma distância de 2000 covados, e não vós chegueis a ela, para que saibas o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passaste antes. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. O versículo 5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança, e passai adiante desse povo. Levantaram, pois, a arca da aliança, e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: hoje eu começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegaste à beira das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai vós para cá, e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente lançará diante de vós aos cananeus, aos heteus, aos heveus, os fariseus, aos gigazeus, aos amorreus e aos jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra para o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens da tribo de Israel, de cada uma tribo um homem, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra repousem nas águas do Jordão. Se separarão as águas do Jordão, e as águas que vêm de cima pararão, amontoadas. E aconteceu que, partindo o povo das duas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da ceifa. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão muito longe da cidade de Adã, que está ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, foram de todo separadas. Então passou o povo em frente de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco, no meio do Jordão, e todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, louvado seja o nosso Deus. Aqui, meu irmão, a palavra do nosso Senhor Deus, ela fala da história de Josué.
Josué naquele tempo, ele ia com seu povo e ele estava sendo perseguido, né? Pelos fariseus, pelos amorreus, por muitas tribos. Naquela época, muitas nações. Não era só uma nação, eram várias nações. Aqui na palavra de Deus, aqui mesmo fala que eram várias nações que estavam seguindo a Josué. Muitas nações. E estavam seguindo a Josué para poder atacar Josué, para poder matar o povo de Josué, para poder acabar com Josué e o seu povo. Eram muitas nações, não era só uma, meu irmão, que estavam seguindo a Josué e o povo de Josué. Mas como Josué foi obediente e era obediente e temia Deus naquela época de Josué, Josué conversou com Jesus, conversou com Deus. Josué buscou a Deus, buscou o nosso Senhor. E Josué, ele fez uma aliança com Deus. Josué chamou o seu povo e fez uma aliança com Deus, para que levantasse uma aliança. Josué falou para o seu povo, vamos levantar uma aliança com o nosso Senhor Deus, que Ele vai nos defender dos povos que vêm atrás de nós, das nações que vêm atrás de nós para poder nos acabar, para poder matar nós. Deus vai nos defender dele. Mas Josué, com o seu povo, eles levantaram a aliança com Deus. Eles chegaram na beira do Jordão, o Jordão cheio. Eles pararam na beira, porque o Jordão estava cheio demais, o rio Jordão. Eles pararam na beira e ali eles começaram a orar, começaram a buscar ao nosso Senhor Deus. Eles levantaram a aliança com Deus. Josué e o seu povo. Enquanto isso, atrás de Josué vinham os fariseus, vinham os amorreus, vinham os aguizeus, vinham várias nações atrás de Josué para poder acabar com o povo e o Josué, com o povo de Josué e Josué. Josué, vamos supor, meu irmão, que ele olhava para trás, ele via e sabia que vinham várias nações. Não era só uma nação, eram várias atrás dele para poder acabar com ele e o povo dele. E ele olha para frente, como é que ele vai atravessar o rio Jordão cheio? As marés batendo na rebanceira onde eles pararam, de tanto cheio que estava o rio Jordão. Então, de para frente, ele viu vamos supor, um muro. Como é que ele ia atravessar esse muro que é o rio Jordão a pé? Todo mundo a pé, não tinha uma embarcação, não tinha nada para poder atravessar. Eles ficaram encurralados entre o rio Jordão, atrás vinham os fariseus, os amorreus, os agaguizeus, as nações que vinham para matar Josué e seu povo. E na frente estava o rio Jordão. Então Josué, ele parou ali e conversou com Deus, clamou a Deus. E Deus falou para ele, faz uma aliança, chama o seu povo e faz uma aliança. E Josué, ele não desobedeceu a Deus, ele parou o seu povo na beira do rio Jordão e falou, vamos fazer uma aliança com o nosso Deus. O que é uma aliança, meu irmão? A aliança que Josué fez com Deus foi todo o povo dobrou o seu joelho e começou a pedir a Deus, começou a clamar a Deus, pediu perdão a Deus pelos seus pecados que cometeu naquela época, que cometia ali no meio deles. Cada um deles, daquele povo de Josué, começou a se humilhar perante a Deus. Começou a pedir perdão porque já tinham feito muitos pecados na presença do nosso Senhor Deus. E cada um deles se arrependeram, cada um deles abriu seu coração para Deus e pediu perdão para Deus pelo que eles andavam fazendo. Então Deus inclinou os seus ouvidos ao Josué e o povo de Josué, pela aliança que esse povo e Josué teve com Deus, pelo arrependimento. Então, assim que o povo, as nações estavam chegando perto de Josué e do povo de Josué, Deus deu a ordem o mar que se abrisse. E o mar se abriu. O rio Jordão se abriu. Então o povo de Josué e Josué passaram no seco. A água que vinha de cima parou. A água que vinha de baixo ali ficou. Então se abriu a água e Josué passou com seu povo na terra, andando pela terra, no seco. E para Josué engrandecer mais o nosso Senhor Deus e ver que
ele tinha confiança mesmo que Deus é poderoso, eles pararam no meio do Rio Jordão, no seco, ali no seco, no meio do caminho. Vamos supor que de um lado da beira para a outra beira, eles pararam bem no meio do rio. De um lado água, do outro lado água, e eles no seco no meio. Ali eles pararam só para confirmar que Jesus é Deus mesmo. Eles olharam para um lado, enxergou a beira de onde eles vinham vindo, e olhou para o lado, enxergou a beira do outro lado onde eles iam atravessar. E eles ficaram ali no meio, engrandecendo a Deus e falando: só Deus salva, só Deus liberta, só Deus transforma, só Deus faz. Eles confiou que Deus estava Deus estava sobre eles naquele momento, no negócio. Então eles atravessaram. Quando eles chegaram na beira do outro lado, atravessando, eles olhou para trás, o povo, as nações que vinham atrás de Josué para matar Josué e matar o povo de Josué, eles já estavam no meio do rio. Quando Josué chegou na beirada que olhou para trás, o povo, a nação que vinha atrás dele, já estava no meio do rio atravessando também. Quando Josué acabou de atravessar, Jesus fechou a água. Jesus fechou o rio Jordão. Aquele povo que vinha vindo, morreu todo mundo afogado, não ficou uma alma, não ficou um ser vivo, morreu todo mundo. Não ficou uma alma que não morreu. Perdão, não ficou uma pessoa que não morreu. Morreu todo mundo que vinha vindo atrás de Josué. Então, meu irmão, muitas vezes eu não sei o que se passa na tua vida, eu não sei o que se passa nos teus caminhos, que você olha para frente e não encontra uma saída, olha para trás, não tem como voltar, porque de onde você vem as coisas tá ruins, as coisas ficou pior. Você já está correndo do problema, você já está correndo da ansiedade, da depressão, você já está correndo das coisas que não estão te agradando, que estão te fazendo sofrer, que quer te matar, que é as coisas do diabo, do inimigo. Essas coisas, os fariseus naquela época de Josué, os fariseus eram as pessoas mal, eram as pessoas que serviam ao diabo, ao inimigo. E assim você se encontra talvez hoje, olhando para trás, enxergando tanto problema, e você chega, olha para frente, tem o Rio Jordão para você atravessar, outro problema e você não sabe o que fazer. Muitas vezes você se encontra num local que você não vê saída nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás, porque para trás você não pode voltar, que o problema está chegando mais perto de você. Muitas vezes, meu irmão, você está passando por isso e não encontra uma saída, não encontra um caminho, não encontra uma solução, é porque você está esquecendo do nosso Senhor Deus, o Deus de Josué, o Deus de Moisés, que é o nosso Deus, o Deus que fez o mar, a água se abrir, o rio Jordão, para Josué passar com seu povo. Muitas vezes é porque nós esquecemos do nosso Senhor Deus. Nós esquecemos de fazer uma aliança com Deus, assim como Josué e seu povo fez aliança com Deus naquela época para poder Deus abrir o rio Jordão para eles atravessarem. Está precisando de mim e de você fazer uma aliança com Deus para Deus cessar essa tempestade na nossa vida, para Deus parar esse vento, para Deus parar essa tribulação, para Deus tirar do nosso caminho as coisas que estão fechando, que estão nos interrompendo passar. Para Deus começar a abrir o nosso caminho, para Deus tirar as pedras. Nós precisamos fazer uma aliança com Deus. Precisamos, eu e você, ajoelhar-se na presença de Deus e conversar com Deus. Meu Deus, eu não dou conta mais, eu cheguei até aqui. Para frente não tem como ir. As portas se fecharam. Os muros estão na minha frente. Para trás eu não tenho como voltar porque o problema está. A tribulação, a ansiedade, a angústia está aqui atrás. Eu não tenho como, eu não tenho saída, meu Deus. Me perdoa pelos meus pecados, Jesus. Me perdoa pelos meus pecados, Senhor, meu Deus. Me perdoa pelas coisas que eu já fiz ruim nessa terra. Senhor Jesus, eu te aceito, Senhor, meu Deus, como único e verdadeiro Salvador e suficiente da minha alma e da minha vida aqui nessa terra. Eu quero que o Senhor abra para mim as portas, eu quero que o Senhor abra para mim um caminho para eu poder passar, Senhor meu Deus. É assim que eu e você, meu irmão e minha irmã, devemos fazer. Na presença do nosso Senhor Deus, nós devemos que fazer uma aliança com Deus, se arrepender dos nossos pecados que nós cometemos todos os dias. Nós temos que se arrepender das coisas, das idolatrias, da fornicação, da prostituição, dos vícios, da bebida alcoólica. E começar a obedecer a Deus, confiar em Deus.
Muitas vezes você não encontra uma saída para você. Você corre para um lado, corre para o outro, vai para um lado, vai para o outro e não encontra uma saída. Parece que todas as coisas que você vai fazer são frustradas. Parece que todas as coisas que você planeja de fazer morre ali mesmo no planejamento. Não prossegue, não vai adiante. Meu irmão, é porque o diabo, ele que teve com o povo de fariseus, aquelas nações que seguiu Josué, e assim também o diabo, ele nos segue aqui nessa terra. Ele nos segue para fazer as coisas mal com nós, para fechar as portas, para tentar nos roubar, para tentar nos destruir e para tentar nos matar. E todas as coisas que nós vamos fazer de bom aqui nessa terra, que vai nos prosperar a nossa vida, o diabo ele não gosta, o diabo ele não quer que isso aconteça, então ele vai fazer de tudo para fechar as portas do trabalho, para fechar as portas do casamento, para destruir o casamento, para destruir a amizade entre os amigos e as amigas. Ele não gosta de pessoas ser amigo um do outro, ele não gosta da alegria e da felicidade, ele gosta da derrota, ele gosta de matar, de destruir, de roubar. Então essas coisas, o diabo ele sempre vai estar lutando para fazer isso com nós. E nós não temos poder para enfrentar o diabo, só quem tem poder para enfrentar o diabo é o nosso Senhor Jesus, é o nosso Senhor Deus, é o Espírito Santo de Deus. Então muitas vezes você se encontra de uma forma que você não encontra saída nem solução, nem para frente, nem para trás, nem para um lado nem para o outro. Se fechou tudo ao nosso redor. Muitas vezes nós pensamos assim, está tudo fechado. E nós olhamos e está fechado mesmo. E nós não dá conta de ir para frente nem para trás. Todo lugar que nós vai está errado. Todas as coisas que nós fazemos dá errado. É porque nós ainda não conhecemos o nosso Deus verdadeiramente. É porque ainda nós não se arrependemos. Busca o Senhor nosso Deus, busca o nosso Senhor Jesus, busca o Espírito Santo de Deus, clama a Ele, faz uma aliança com Ele, se arrepende enquanto é tempo, porque Jesus está voltando. Se você não se arrepender enquanto é tempo, quando Jesus vir e levar os filhos deles, vão ficar muitas pessoas aqui no meio do sofrimento, no meio da tribulação, no meio do tormento. Então, arrependa-se enquanto é tempo. Conversa com Jesus, conversa com o nosso Senhor Deus. Faz uma aliança com Deus. Entrega os teus caminhos na presença de Deus. Entrega as coisas que você vai fazer para Deus fazer por você e não você fazer, mas sim Deus fazer por você. Que aí você vai ver as portas se abrir. Igualmente Jesus, nosso Deus, também abriu o rio Jordão por Josué e seu povo passar. Deus vai abrir as portas do trabalho para você começar a trabalhar. Deus vai abrir a porta da restauração do seu casamento que está sendo destruído pela mão do diabo. Jesus, ele vai cessar essa tempestade que está na tua vida. O nosso Senhor Deus, ele vai parar esse vento que está no teu caminho. Jesus, nosso Senhor Deus, ele vai tirar as pedras para você passar, vai tirar os espinhos para você caminhar no caminho do nosso Senhor Deus, confiando no nosso Senhor Jesus. Aí você vai chegar no meio da tua alegria, do problema. Você vai chegar no meio do problema e olhar para um lado e para o outro e você vê o problema de um lado e do outro e você passando livre no meio com Jesus. E você vai ter a certeza que só Deus é Deus, só Jesus é Jesus, só o Espírito Santo de Deus é que nos protege, só o Senhor Deus é que nos livra, é que nos transforma, é que nos liberta, é que abre as portas onde todo mundo fecha e Jesus abre e ninguém mais fecha, e todo mundo fecha e Jesus abre. Glória a Deus. Perdão, meu irmão. Vocês vão ver que Jesus, nosso Deus, ele é um que abre as portas e ninguém fecha. Ele é um que fecha as portas e ninguém abre. É dessa forma, meu irmão. Você vai glorificar, vai exaltar o nosso Senhor Deus. Você vai chegar no meio do problema. No meio do problema, igualmente o Josué esteve no meio do Rio Jordão, do lado água, do lado do outro água. Mas no meio ele estava seco. Estava limpo o lugar para ele passar. E assim vai ser na tua vida. Com Jesus, com o nosso Deus. Porque Jesus, o nosso Deus, está escrito na palavra. Ele fecha a porta e ninguém abre. Ele abre a porta e ninguém fecha. E assim Jesus vai fazer na sua vida. Ele vai abrir as portas para você passar. Você vai passar cantando, glorificando, olhando o problema de um lado, olhando a tormento do outro, olhando a tribulação lá atrás, mas para frente Jesus está só te guiando, só no caminho limpo, no caminho da prosperidade, das bênçãos. E aí eu te convido, meu irmão, aceite a Jesus como único e verdadeiro Salvador e suficiente da sua vida e da sua alma aqui nessa terra, que Ele vai te transformar e abrir o caminho para você passar.
Essa é a palavra que veio para o meu coração e para o teu. Essa palavra ela veio para mim, ela veio para você. Se você esteve aqui, faça uma reflexão na sua vida. Começa a refletir o que está se passando contigo. Se a tua vida está dessa forma, igualmente a vida de Josué estava. O inimigo atrás, e ele não tinha mais por onde ir. O rio na frente e os inimigos atrás. Não tinha como ele andar para lugar nenhum. Mas Deus abriu o rio Jordão para ele poder passar. Reflita. Pensa se tua vida está dessa forma. Se todas as coisas que você vai fazer não dá certo. Se as portas se fecharam do trabalho para você. Se o teu casamento está sendo destruído. Se teu filho está no vício das drogas, da bebida alcoólica. Se a sua filha está na prostituição. Pensa nisso. Começa a imaginar ao teu redor. Como está ao teu redor? Se estiver desse jeito, tem uma saída sim, meu irmão. Tem, meu irmão, uma saída. É o nosso Senhor Deus. É Ele a saída. Ele é o ômega, Ele é o alfa. Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o começo, Ele é o último. Ele tem saída para você. E deposite, se arrependa, deposite a tua fé em Deus. Se arrependa dos pecados, se arrepende da fornicação e começa a buscar Deus, começa a invocar a Deus. Faz uma aliança com Jesus, dobra o teu joelho na terra, chora, rasga o teu coração. Mas tem um porém, meu irmão. Você tem que se arrepender de coração. Você tem que se arrepender, entregar os teus caminhos na mão de Deus e obedecer a Deus. Porque está escrito na palavra de Deus. No livro de João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você conhecer a Deus, Ele vai te libertar de todos esses castigos, essas coisas que estão passando na sua vida. Mas se você obedecer a Deus, conhecereis a verdade. Para você conhecer a verdade, você tem que conhecer a Deus, conhecer Jesus. Como é que você faz para conhecer Jesus? Na palavra. Leia a palavra, leia a palavra, leia um versículo por dia. Se você ler um versículo por dia, é uma mudança que você vai ter todo dia na sua vida com Jesus, com o nosso Deus. Mas você tem que se arrepender de coração, porque não adianta vocês buscar a Deus, orar a Deus, clamando a Deus para Ele abrir as portas do casamento, para Ele abrir as portas do trabalho. Não adianta você falar só da boca para fora, sendo que seu coração está cheio de pecado e você quer que Deus abra as portas para você, mas você quer continuar de novo fazendo as coisas que você andava fazendo. Não vai adiantar nada, meu irmão. Não vai adiantar nada. Mas se você abrir o teu coração e falar, meu Deus, eu quero que o Senhor abra as portas para mim, porque eu não quero mais servir ao diabo, eu não quero mais ficar vivendo, servindo, trabalhando para o diabo, fazendo as coisas que o diabo gosta, não. Hoje eu quero trabalhar para o Senhor, eu quero servir o Senhor. Hoje eu quero glorificar e exaltar o Senhor, meu Deus. Transforma-me, tira essas coisas de mim, arranca esse pecado do meu coração, arranca esse pecado da minha vida. Aí você vai ver que Deus ele vai te transformar. Deus ele vai ver que você está se arrependendo de coração, que você está fazendo uma aliança com sinceridade na presença de Deus. Não é com falsidade, porque se orar, buscar a Deus, para Deus abrir os caminhos, para Deus endireitar o casamento, para Deus consertar tudo, Deus ele conhece o teu coração. Mas você está pensando, eu não vou largar a maconha, eu não vou largar a bebida, eu não vou largar a prostituição, eu não vou largar de ser isso. Eu não vou largar de servir ao diabo. Nunca vai acontecer as coisas boas na tua vida, porque teu coração, Deus conhece. Deus conhece o teu coração. É por isso que o homem aqui da terra, ele engana todo mundo, engana todos os homens, mas não engana Deus, porque Deus ele conhece dentro. Dentro, o que você fala para o povo aqui da terra, o povo da terra está ouvindo. Mas o que você pensa, ninguém sabe, mas Deus ele conhece o que você fala e o que você pensa. Então tem que se arrepender de coração. Tem que rasgar o teu coração, se arrepender de coração e obedecer a palavra de Deus. Não andar mais nos caminhos do pecado. Eu não quero, Jesus. O Senhor vê que eu estou pecando, eu estou fumando maconha, eu estou usando droga, eu estou bebendo bebida alcoólica, eu estou me prostituindo, mas é porque eu não tenho força, Jesus. É porque eu não tenho força, porque eu quero sair dessa vida. Eu não quero ficar servindo ao diabo. Porque muitas vezes você está aprisionado, você não consegue sair, é porque o diabo já te prendeu na cadeia dele. O diabo já fez prisioneiro o homem, já fez prisioneiro a mulher. E a mulher e o homem não têm força para lutar contra o diabo. Não tem poder, só Jesus, só Deus é que tem o poder. Então, mas se você falar, eu quero Jesus, você vê aqui, eu estou fumando, eu estou bebendo, eu estou me prostituindo,
eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu sou ignorante, eu sou assassino, eu sou rebelde, mas eu não quero isso na minha vida, eu estou tentando, não estou dando conta de fazer, mas eu estou tentando, Jesus, me dá força, abre para mim uma oportunidade, me dá força. Jesus, ele vai ver que você não quer, você está passando por aquilo porque o diabo está fazendo você passar, mas você não quer. Então Jesus, nosso Deus, ele vai te transformar. Ele vai chegar, não, eu conheço o coração dele, ele não quer aquilo mesmo, não. Ele está fazendo aquilo é porque ele não tem poder para lutar contra o diabo, mas eu tenho. Aí Jesus chega, Deus chega e faz o milagre acontecer na tua vida. Vai abrir as portas, você vai parar de fumar, você vai parar de beber, você vai parar de se prostituir, você vai parar de roubar, vai parar de usar, você vai parar de servir ao diabo e vai começar a servir a Deus. E as coisas vão ser bênção, só alegria, só felicidade na tua vida. Leia a palavra do nosso Senhor Jesus. Pratica a palavra, a verdade está aqui. Para você conhecer Deus, conhecer a Jesus, você tem que conhecer a palavra, conhecereis a verdade. A verdade é Jesus, a verdade é Deus, é isso aqui, a palavra é a verdade. Conheça a verdade que você vai conhecer Jesus, que você vai conhecer Deus. Essa palavra, meu irmão, ela veio para o meu coração e para o teu nesse dia de hoje. Que Deus possa te abençoar e que você comece a refletir essa palavra no teu coração que Deus falou contigo e comigo também. Que nós podemos começar a refletir da agora em diante. O que nós está fazendo para que Deus possa abrir. E o que nós temos que fazer para que Deus possa abrir esse mar que está na nossa frente, esse rio Jordão. Que Deus possa abençoar você, que está aqui no canal Deus é o seu guia. Que Deus possa te dar um ótimo dia, cheio do amor, da paz e da alegria do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E a felicidade do Espírito Santo de Deus esteja com você e com sua família. Em nome do nosso Senhor Jesus.